as pessoas ainda não conhecem, né? As pessoas que eu digo, os médicos que atendem, né? Os pacientes que chegam no dia a dia. Então, o hipotireoidismo subclínico é uma condição que tem algumas peculiaridades. O médico que quer se tornar especialista precisa entender direitinho, que isso vai abrir o seu raciocínio para você entender direitinho essa história do hipotireoidismo subclínico. Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa feito para você, médico que atua como clínico geral ou como médico de família há mais de 5 anos. Você que atende pacientes com doenças endócrinas, se interessa pela especialidade, mas não teve a oportunidade de fazer residência. Esse programa, ele existe para que você possa ver que aprender endocrinologia de verdade pode mudar a sua vida. E eu te digo mais, aqui nesse programa você vai ver que existe um jeito simples de aprender a endocrinologia. Bom, e o tema de hoje é: quem quer se tornar endocrinologista precisa saber disso sobre o hipotireoidismo subclínico. Olha, o meu nome é Mona Lisa Azevedo, eu sou endocrinologista e eu ensino qualquer médico a se tornar endocrinologista, mesmo sem fazer residência médica. É exatamente isso que você ouviu. Você, médico, que gostaria de ser endocrinologista, mas pelo motivo que for, você não teve oportunidade de fazer residência, ainda assim, você pode se tornar endocrinologista. E olha, isso não sou eu que estou dizendo, não. Eu nem tenho poder, né, de tomar tal decisão. Essa é uma questão regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina. E o que acontece é que qualquer médico que cumpra os pré-requisitos de atuação prática na área, ele pode prestar a prova de título de especialista em endocrinologia. Bom, mas espera aí, calma, muita calma. Eu falei simplesmente qualquer médico? Não, eu disse qualquer médico que cumpra o pré-requisito de atuação prática. Então, se você é médico e você não fez residência, você, para se submeter à prova de título de especialista, você vai precisar atuar por pelo menos 4 anos em clínica médica, mais outros 4 anos em endocrinologia. Então, é o seguinte, olha, dito tudo isso, para você que é médico, que está na clínica geral ou está no programa de saúde da família, está como médico generalista há mais de 5 anos, essa é a oportunidade para você. Você pode se tornar endocrinologista através da obtenção do título de especialista em endocrinologia e metabologia, também conhecido como TIM. Bom, e olha, tem mais. Eu sei que talvez você já tenha frequentado ou você esteja frequentando, né, uma pós-graduação em endocrinologia. E legal, é uma boa, né? Você ter uma fonte de conhecimentos de endócrino, já que você não está inserido, nem esteve, né, inserido em um contexto de residência. Porém, talvez você já saiba disso, ou talvez não. Mas o fato é que fazer uma pós-graduação em endócrino nesse modelo mais difundido e conhecido, né? Que é um modelo de aulas normalmente que vão acontecer uma vez por mês, né? No final de semana por mês, ao longo de 2 anos, né? Nesse modelo que é um modelo bem diferente do modelo da residência médica, isso não vai te ajudar a prestar a prova de título.
O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que esses modelos de pós-graduação, eles não servem como pré-requisito para você se inscrever na prova de título. Então, pode ser interessante para você ter uma fonte de aprendizado de endocrinologia, mas isso não vai te ajudar na inscrição para a prova. E olha, muito provavelmente isso também vai te ajudar pouco na hora de você se preparar para a prova, né? Na preparação para a prova de título. Bom, mas de toda forma, como eu já falei, já repeti, pode ser uma fonte de aprendizado de endocrinologia para você, mas é importante que você tenha, né, todo esse cenário bem claro, né? E aí, o que acontece? Para fazer a prova de título, se submeter a ela e ser aprovado nela e sair como especialista, né, devidamente regulamentado aqui no nosso país, você vai precisar de mais do que isso, né? Então, você vai precisar aprender endocrinologia de verdade. Então, hoje a gente vai falar sobre hipotireoidismo subclínico. E aí, por que, né, que o tema da aula hoje é que quem quer se tornar endocrinologista precisa saber disso que eu vou falar aqui sobre o hipotireoidismo subclínico. Bom, vamos lá. Primeira coisa, eu tenho certeza, sou capaz de adivinhar que você, que é um médico, né, que atende como médico generalista, você já ouviu falar em hipotireoidismo subclínico, né? Talvez você, inclusive, esteja habituado a atender pacientes e suspeitar dessa condição, enfim. O que acontece? O que acontece é que o hipotireoidismo subclínico é uma situação, é uma condição que tem uma prevalência alta, né, na população, assim, relativamente alta. Alta o bastante para ser uma condição que aparece, né, para o médico que atende na atenção básica, enfim. É uma situação que, assim, que ao longo da sua trajetória profissional, mesmo que você não seja especialista, mesmo que você não se torne especialista, né? Como médico generalista, você vai ver pacientes com essa suspeita ou com esse diagnóstico, enfim. E aí, o que acontece? Às vezes, assim, tem uns assuntos, né, que a gente fala assim, nossa, mas isso aqui é tão comum que eu não preciso nem falar. E aí, mas assim, com a experiência, né, já tem muitos anos que eu trabalho ensinando endocrinologia para médicos, então, assim, eu acabei entendendo que a história é um pouco diferente disso, né? Porque, na verdade, assim, muitas vezes aquilo que pode parecer tão óbvio, não, isso aí todo mundo já sabe. E às vezes o segredo está justamente no fato de parecer ser tão comum, todo mundo já sabe, na verdade, as pessoas ainda não conhecem, né? As pessoas que eu digo, os médicos que atendem, né? Os pacientes que chegam no dia a dia. E aí, o que acontece? Então, o hipotireoidismo subclínico é uma condição que tem algumas peculiaridades. E é isso que faz dessa situação uma situação do endocrinologista, né? Então, assim, o médico especialista precisa entender direitinho. O médico que quer se tornar especialista precisa entender direitinho. Inclusive, que eu estava te falando que se você quiser se tornar especialista, mesmo sem fazer residência médica, você pode, através da prova de título, né? Você pode prestar a prova do TIM, a prova de título de especialista em endocrinologia, e aí se tornar especialista. E aí, o que acontece? Todos os assuntos, os temas, as doenças que são pertinentes dentro da especialidade estão lá na prova. E aí, eu tenho que te dizer que o hipotireoidismo subclínico, ele está sempre lá na prova, né? Assim como aparece no dia a dia, também aparece na prova, você vai ser cobrado disso se você quiser se tornar endocrinologista.
Então, hoje eu vou descomplicar essa história de hipotireoidismo subclínico para que você, né, possa atender melhor os seus pacientes, para que você possa se preparar, né, para se submeter à prova de título, se você assim desejar, beleza? Então vamos lá, ó. Hoje eu estou aqui com essa minha parede aqui lousa, que vai me ajudar para eu poder explicar para você. Vou rabiscar algumas coisinhas aqui, que isso vai abrir o seu raciocínio para você entender direitinho essa história do hipotireoidismo subclínico. Então vamos lá, ó. Aqui eu fiz um esqueminha do hipotálamo, tá bom? Esse aqui é o hipotálamo. Aqui no hipotálamo é produzido um hormônio chamado TRH. Esse hormônio TRH, ele vai fazer um caminho curtinho aqui, ó, do hipotálamo até a hipófise. E vai estimular a hipófise a produzir um hormônio chamado TSH. O TSH vai estimular a tireoide, que eu desenhei aqui uma borboletinha, a produzir os seus hormônios, né? Os hormônios tireoidianos, o T4 e o T3. E daí os hormônios tireoidianos, na verdade, vão circular principalmente na forma de T4. E esse T4, lá no meio intracelular, ele vai ser convertido a T3, e é o T3 que vai exercer o efeito biológico. Mas quem está circulando é o T4. E aí esse T4, ele vai agir nos diversos órgãos e tecidos, inclusive na própria hipófise, né, onde ele vai inibir a produção de TSH. Eu sei que você provavelmente já sabe disso daqui, né? Já está cansado de saber disso. Mas o fato é que, se a gente olha para isso daqui, a gente evolui no raciocínio, a gente entende direitinho o hipotireoidismo subclínico. Então, coloquei aqui para você que está me acompanhando no Instagram, para você ver esse rabisquinho que eu fiz aqui. Só para que a gente acompanhe o raciocínio juntos, né? Então, beleza, olha só. A gente tem um equilíbrio, né? Uma correlação entre esses exames, o TSH, entre esses hormônios, perdão, o TSH e o T4. Na verdade, mais precisamente, o T4 livre, né? Que seria o hormônio que melhor reflete, né, os hormônios tireoidianos e o status hormonal tireoidiano do indivíduo. Então, a gente tem esses dois hormônios, TSH e T4 livre, para a gente raciocinar. E aí, olha só, essa correlação entre TSH e T4 livre, ela é uma correlação que é logarítmica, né? Eu já falei isso em outros vídeos, em outras oportunidades, mas só para reforçar, para te lembrar que o que acontece? Isso aqui é invertido, né? TSH e T4. O que acontece? Quando o TSH sobe, o T4 diminui. E vice-versa, né? Ou melhor dizendo, quando o T4 diminui, o TSH sobe. Quando o T4 aumenta, o TSH diminui, né? E isso acontece de uma forma logarítmica, porque se a tireoide diminuir a produção de T4, isso vai ser rapidamente percebido pela hipófise, e a hipófise vai aumentar a produção de TSH de uma forma significativa. Então, qualquer diminuiçãozinha do T4 leva a um aumento do TSH. Você entendendo isso daqui, que é da fisiologia, você consegue entender o que é o hipotireoidismo subclínico. Gente, o hipotireoidismo subclínico é o seguinte, é quando a gente tem uma diminuição muito pequena
na produção de T4 pela tireoide. Essa diminuição aqui na produção de T4, ela é tão pequena que não é o suficiente para fazer com que o T4 no sangue caia abaixo do limite inferior. Ele cai um pouco, mas ele ainda permanece dentro do intervalo da referência. Enquanto que essa pequena alteração no T4 aqui, ó, como a hipófise ela é muito sensível, então ela vai perceber que houve essa diminuição no T4 e com isso ela vai aumentar o TSH significativamente. Então, o T4 livre no sangue, ele vai estar um pouco abaixo daquilo que era normal para essa tireoide, mas ele ainda vai estar dentro do intervalo da referência. Porém, o TSH vai subir em uma proporção maior. Por isso, o TSH vai subir e vai passar acima do limite superior da referência. Gente, se você entende isso, você entende o que é, então, como é que a gente dá diagnóstico de hipotireoidismo subclínico. A gente dá diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, a gente vai ter um paciente com um TSH com um T4 livre, dentro do intervalo da referência, porém, com um TSH acima do limite superior. Maravilha, você entendeu a primeira parte. Então, muito bem. Agora, a gente vai para a segunda parte, mas olha, presta muita atenção nessa segunda parte. Porque, em geral, os colegas médicos, eles entendem bem essa primeira parte e falam, ah, beleza, já entendi, então pronto. Aí vai sair dando diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, super diagnóstico, né? Vai dar diagnóstico em quem tem hipossubclínico, mas também vai dar diagnóstico em quem não tem. Então, vamos lá para a segunda parte desse raciocínio aqui, que é essencial também. É o seguinte, nós estamos falando, quando a gente fala de TSH, a gente está falando de um hormônio produzido pela bonitinha da hipófise. E a hipófise, ela é uma glândula que os seus hormônios, né, boa parte deles, inclusive o TSH, são hormônios, então o TSH é um hormônio produzido de uma maneira pulsátil. O que quer dizer isso, Mona Lisa? O que é secreção pulsátil? É assim, olha, a hipófise, ela não fica produzindo sempre TSH nas mesmas quantidades, não. Ela faz assim, ó, ela faz uns picozinhos assim, ó, de produção de TSH. E daí o que acontece? Eventualmente, né, pode acontecer de ter um picozinho um pouquinho maior do que o outro. E olha só, para o TSH, isso daqui, né, uns picozinhos assim, ó, pode significar um TSH acima do limite superior. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que mesmo uma pessoa normal, eventualmente, se ela fizer uma dosagem de TSH, por exemplo, se a noite de sono dela não for aquela noite habitual, né? Se, sei lá, teve insônia ou dormiu fora de hora, taranã, dependendo da hora que a pessoa vai colher o sangue, né? Isso pode fazer com que esse valor de TSH venha um pouquinho acima do limite da referência. E aí, ou seja, quando a gente tem um paciente, olha só que são duas situações semelhantes. Um paciente com hipotireoidismo subclínico, o que ele tem? Ele tem uma alteração muito discreta na tireoide, na qual o T4 livre dele ainda é normal, né? Porém, o TSH dele é acima do limite superior. Beleza.
Só que a gente tem situações em que a pessoa não está doente, né? Ela não tem uma disfunção da tireoide, nem mesmo uma disfunção subclínica, mas eventualmente ela pode fazer exames e a dosagem do TSH dela pode estar um pouco acima do normal. Tem uma outra situação também que pode acontecer, que também é semelhante, que também pode dar o mesmo resultado de exame. Às vezes, o paciente pode ter tido anteriormente, previamente, algumas semanas ou meses antes, o paciente pode ter tido uma alteração hormonal na tireoide. Porém, essa alteração já está em resolução. E daí, no momento em que ele colhe o sangue, pode ser que a gente veja esse exato cenário de um TSH acima, pouco aumentado, né? Com um T4 normal. Então, assim, às vezes foi uma condição, uma alteração na tireoide, que era uma alteração transitória, que ia se resolver espontaneamente e está em vias de se resolver. Mas, por sorte ou azar, bem no dia em que esse exame foi colhido, ainda existia uma leve alteração do TSH. Então, olha, por conta disso, como o hipotireoidismo subclínico, o próprio nome já está dizendo subclínico, é uma pessoa que não tem sintomas, né? Ou que tem sintomas inespecíficos. É uma pessoa que tem um T4 livre normal e é uma pessoa que tem um TSH levemente aumentado, né? Um TSH um pouco acima do limite superior. Essa pessoa, essa situação de hipotireoidismo subclínico, o resultado dos exames é idêntico ao de uma pessoa que tenha tido uma alteração tireoidiana, por exemplo, né, transitória, que esteja em resolução. É idêntico ao de um indivíduo que tenha feito a coleta do sangue em uma condição que não era a habitual, a perfeita, ou o horário da coleta não foi adequado, ou o sono não foi, né, o ideal, enfim. E aí, esse resultado do TSH pode vir alterado, mas essa pessoa não tem uma doença na tireoide. Ou a doença da tireoide dela já está em resolução espontânea. Então, esse diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, para a gente dar esse diagnóstico, essa alteração aqui do TSH acima do normal, com um T4 livre normal, essa alteração aqui, ela precisa ser persistente, né? Ela tem que permanecer. Então, olha só, moral da história. Então, primeiro você viu como é que funciona o eixo da tireoide. Agora você viu que um TSH acima do normal, com T4 livre normal, pode acontecer no hipotireoidismo subclínico, mas a gente tem que abrir o leque. Isso pode acontecer em outras circunstâncias também. Então, agora, você tem condições de pensar assim, nossa, meu paciente chegou aqui com TSH acima do normal, com T4 livre normal. Isso pode ser hipotireoidismo subclínico. Então, o que eu preciso fazer? Porque isso pode ser para o subclínico, mas também pode ser outras coisas. Então, para eu separar, né, e fazer o diagnóstico diferencial, eu vou precisar repetir as dosagens hormonais tireoidianas. E te digo mais, você vai precisar repetir e vai ser interessante você aguardar alguns meses para fazer a nova coleta. Porque se for alguma alteração tireoidiana em resolução espontânea, né, isso pode levar algumas semanas ou alguns meses. E aí, se você repetir muito precocemente, né, você vê o exame alterado, vamos fazer de novo, faz aí amanhã. Não deu tempo, então você vai ver de novo, né, aquela mesma alteração. Então, antes da gente dar o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, a gente precisa verificar que essa situação é permanente,
é duradoura. Né? Que isso não foi uma alteração transitória do TSH. Então, olha só para você ter uma ideia, isso é tão comum que toda hora eu faço esse teste, né? Eu ensino endocrinologia para médicos e eu sempre faço esse teste. Falo, você atendeu um paciente que chegou com um TSH de, sei lá, um TSH de 6 para um valor de referência até 4,5, um T4 livre normal. E aí, qual o diagnóstico? E aí sempre tem, né? A maioria do pessoal fala, é hipotireoidismo subclínico. Opa! Não é ainda. Não é ainda. Então, assim, se você entende os porquês, daí você não precisa ser só um repetidor de protocolos, né? E aí, eu sei que você atende pacientes assim. Eu sei que toda hora chegam. Mas eu quero ir além. Eu estou te dizendo que se essa é uma situação comum e se isso é um contexto da especialidade da endocrinologia, faz parte do universo da endocrinologia, isso cai na prova do TIM. Isso cai na prova de título de especialista. E aí, assim, só eu falar não adianta, né? Tem que matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? Então, vamos lá. Então, o que acontece? Olha, na prova do TIM do ano passado, de 2020, caiu uma questão assim. Como que era a questão, né? Na prova do ano passado. Era um caso clínico, né? De um paciente de 80 anos de idade, ele chega assintomático, ele vem encaminhado do cardiologista, ele é hipertenso, está bem controlado, e ele fez exame de rotina com o cardiologista. E aí veio um TSH de 8,3 para um valor de referência até 5, com T4 livre normal. E aí, no enunciado da questão, ele fala que o paciente não tinha nenhuma queixa, que foi um exame de rotina e que ele não trazia exames prévios. Então, ele só tinha esse exame. E aí, a questão perguntava assim, qual que é a conduta? E aí, logo na primeira, na alternativa A, eu pedi para você assinalar a alternativa correta. Na letra A, ele já colocava, é necessário repetir esses exames para dar o diagnóstico, para fazer o diagnóstico adequadamente. As demais alternativas falavam em iniciar imediatamente a reposição hormonal, falavam que essa alteração do TSH era uma alteração muito intensa, muito severa, né? E tinha também uma alternativa falando em fazer reposição de T4 com T3, enfim. Ou seja, essa questão, ela mimetiza, né, o que passa pela cabeça, né, dos médicos na hora de conduzir, né, de falar, então já sei, isso aqui é hipotireoidismo subclínico, deixa eu tratar logo, ou deixa, sei lá. E a ideia é que você entenda que antes de dar o diagnóstico de hipotireoidismo subclínico, você precisa da confirmação, porque isso pode ter sido uma alteração transitória do TSH que não representa nenhuma condição clínica, né? Então, dessa forma, você vê assim, como que a vida prática é reproduzida na prova de título. Então, você quer atender melhor os seus pacientes com doenças endócrinas? Você quer ser aprovado na prova de título de especialista em endocrinologia? Gente, essas duas coisas andam juntas. Se você aprende a atender melhor os seus pacientes, você se prepara para ser aprovado na prova de título de especialista e se tornar endocrinologista. Então as duas coisas andam juntas, desde que você realmente esteja aprendendo endocrinologia de verdade, né? Então, assim,
E aprender endocrinologia de verdade é algo possível, é algo viável. É isso que eu estou te mostrando aqui, ó. As coisas são simples. As coisas são simples. Elas fazem sentido. As coisas fazem sentido. Agora, eu não falei que é fácil, né? Fácil eu não falei que é, não. Mas eu falei que é simples, eu falei que é possível, eu falei que dá para descomplicar a endocrinologia. E eu também te falei que existe um caminho para você aprender a endocrinologia, né? E sem ter dúvida, sem ter tanta insegurança, enfim. E é esse mesmo caminho que pode te levar a se tornar especialista, isso sem precisar de residência médica. Isso mesmo que você já esteja formado há muitos anos, e isso tendo você frequentado uma pós-graduação ou não. Então, tudo isso é possível sim. E se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe com o maior número de colegas possível. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, não deixe de postar aqui abaixo. Porque nesse programa aqui, a gente descomplica a endocrinologia. Eu estou aqui para descomplicar a endocrinologia para você.